Estamos de volta ao vivo com Comunidade do Conhecimento aqui pela TV Unicesumar e também pela RUC FM. Lembrando você que o Comunidade do Conhecimento é feito com a sua participação, é isso mesmo. Portanto, se você tiver em mente algum assunto que você gostaria de assistir aqui no programa, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3027-6330 ou envie e-mail pelo endereço eletrônico comunidade@unicesumar.edu.br. A gente espera pela sua sugestão. E lembrando que logo mais às 9 da noite tem reprise do programa de hoje. E hoje o assunto é sério, violência. No início da madrugada da última segunda-feira, uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal no trecho da PR-492, que liga Nova Esperança a Paranavaí, resultou na morte de 3 pessoas. Entre elas, uma policial militar que estava à paisana. O coletivo seguia para Paranavaí quando o motorista parou em um ponto de ônibus. Um homem armado entrou no veículo e anunciou o assalto. Segundo relatos, ele exigiu o dinheiro do caixa que estava vazio, porque o montante já havia sido recolhido pela empresa. Na busca por dinheiro, o assaltante decidiu roubar os passageiros. A policial militar Silvia de Sá da Silva, de 32 anos, que estava no ônibus com um filho, pediu aos passageiros que deitassem no chão. Nesse momento, houve troca de tiros. A policial, o assaltante e a passageira Ariane Pereira, de 21 anos, morreram. O assaltante foi identificado como José Joaquim Gonçalves, de 32 anos, mais conhecido como Balu. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por assalto à mão armada, tráfico de drogas e formação de quadrilha. O sepultamento da policial foi na segunda-feira no cemitério de Paranavaí, com grande comoção. E para falar desse lamentável episódio, a gente recebe aqui no estúdio o Major Ademir Pascoal, ele que é do 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí. Major, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade do Conhecimento para discutir esse assunto sobre a violência. Boa tarde, a satisfação é minha de estar presente nessa casa que também é a nossa casa. Major, do que foi apurado até agora, houve de fato um confronto? Sim, houve o confronto. O que nós podemos perceber é que a policial, estando de folga, percebeu a violência contra aquelas pessoas que estavam dentro daquele ônibus, daquele veículo, e num determinado momento, verificando a oportunidade de estancar aquela violência, ela tomou pela decisão de reagir à ação. Aliás, de agir prontamente à ação policial na tentativa de imobilizar aquele cidadão. Infelizmente, ela efetuou 2 disparos, esses 2 disparos levou ao chão esse senhor, mas ele não parou, ele se manteve em combate de sobrevida e efetuou 6 disparos na direção da policial. E o trágico resultado que nós já conhecemos. Major, a nossa equipe conseguiu falar com uma das testemunhas que estava no ônibus e que sofreu um tiro de raspão. Nós vamos ouvir o que ela disse. Ele entrou dentro da circular, normal, como qualquer um, e já deu voz de assalto, estava encapuzado até aqui assim mais ou menos, com uma meia. E aí ele entrou e falou que era um assalto, aí falou pro motorista não fazer gracinha. E tudo, aí foi pegar o dinheiro do caixa, não tinha, porque o último ônibus não tem, né, dinheiro mais que eles tiram. Aí ele ficou bravo e tudo, e mandou todo mundo jogar o celular para perto da roleta. E aí todo mundo fez isso, mas tipo, o celular não chegou mais ou menos de onde ele estava, né? Mas chegou até lá no meio. E aí ele bravo, né? Acho que ele, não sei, acho que ele estava drogado, não sei o que aconteceu, ele estava muito louco. E aí ele fez o motorista desviar o caminho, né? Foi para uma ruinha de terra ali, entre a balança e o trevinho onde ele entrou. E aí começou o terror. Aí ele pegou, atravessou a roleta e apertou o gatilho, falou que ninguém estava acreditando que ele ia meter bala e não sei o quê. E aí ele falou assim que não era para ninguém ficar olhando direto para ele. Aí eu abaixei a cabeça. Aí nessa hora eu só escutei a polícia gritando: todo mundo no chão, todo mundo no chão. Aí eu abaixei atrás de uma parte que tampa ali a porta. Abaixei e cobri minha cabeça com o braço, né, agachada.
E aí começou o tiroteio. E aí todo mundo gritando e não sei o quê. E eu só senti meu braço queimar. Só que na hora nem nada, né? Aí eu vi que acalmou, parou os tiros, eu levantei. Aí já quem tinha morrido, que era policial, a outra moça, e ele já estava, ele estava no chão, a outra moça estava deitada no colo da outra mulher, e ela estava do jeito que ela estava sentada, ela continuou, a policial, e o filho dela tentando falar com ela. E aí foi mais ou menos assim. Aí depois eu levantei minha blusa, tava com uma blusa de frio, aí vi tava sangrando bastante, assim. E na hora nem fiquei raciocinando o que tinha sido, né? Depois que eu fui ver aqui, onde eu estava agachada, que pegou um tiro também. E se não fosse pelo meu braço, tinha pegado na minha cabeça. Então era para mim estar morta também. Se não fosse Deus, assim, sei lá, né? Mas eu tenho seus propósitos. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Felizmente a Milene tá bem, né, Major? Sim, graças a Deus. Agora, a policial, ela agiu corretamente? Então veja só, a gente acredita que sim. Inclusive, ela agiu dentro dos procedimentos adotados pela corporação e que não são procedimentos da Polícia do Estado do Paraná. São procedimentos internacionais de condutas em situações de alto risco. Ou seja, ela percebeu a oportunidade, até eu estava no local depois do evento, dando suporte também, e podemos perceber que os tiros foram na lateral do cidadão, próximo ao mamilo e 4 dedos abaixo. Então ele estava lateralmente a ela, ou seja, talvez conversando com alguma das vítimas ali. Ela percebendo esse momento que poderia atuar, ela atuou. Outro detalhe que é importante, que não foi dito pela reportagem por essa moça, ele agrediu a coronhadas um senhor de idade. Nisso parece que teve uma intervenção de uma outra mulher. Ele também agrediu, empurrando essa mulher e engatilhou a arma. Quando ela fala que puxou o gatilho, na verdade ele não puxou o gatilho. Ele engatilhou a arma para efetuar o disparo. Foi nessa hora que a policial gritou, levantou, gritou com a população que estava presente naquele ambiente e efetuou os disparos. E ela efetuou disparos dentro da técnica policial, inclusive, que é o double tap. Ela efetuou 2 disparos contra ele. Ele foi ao solo, mas se manteve com sobrevida, como eu disse, e começou a efetuar disparos contra ela. Ela efetuou novamente mais 2 disparos contra ele já ao solo, mas infelizmente ela acabou recebendo também um disparo de arma de fogo que foi fatal e levou ela à morte. E levou também a nossa outra amiga que estava do lado ali, que infelizmente veio a óbito. Então veja só, o comportamento dela foi dentro daquilo que preconiza a doutrina de emprego em situação de risco. Ela usou o double tap, ela usou o follow-through de acompanhamento do alvo, ela fez todos os procedimentos. E talvez no cumprimento desse procedimento é que houve essa reação, esse resultado final tão desagradável, tão trágico que aconteceu. Por quê? Porque ela gritou com a população. A gente analisou o caso ali, junto com os nossos oficiais. Ao gritar com a população, esse cidadão ele estava de forma lateral para ela. Imagine que o ônibus está nessa posição, ela estava no fundo do ônibus com seu filho no colo, inclusive ela teve que tirar o filho no colo, conversar com o filho, colocar ele na lateral e aguardar a oportunidade. Nisso, ele virou de lado e estava meio que agredindo e engatilhou a arma. Pelos depoimentos que nós recebemos, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Ela levantou e gritou. Quando ela gritou com ele, ele identificou a ameaça e se voltou para ela. Né? E por isso que ele efetuou os disparos na direção dela. Se efetivamente ela tivesse dado apenas os tiros, com o estupindo do barulho dentro de um ônibus, ele não conseguiria identificar a ameaça. Então ela cumpriu todos os protocolos internacionais de utilização da arma. E talvez, em virtude desse chamado que ela deu de polícia, ela chamou para ela como ameaça para ele e acabou tendo esse resultado negativo. Infelizmente acabou morrendo no cumprimento do seu dever como policial. Sim. Major, a prática dos assaltos a ônibus não é muito comum em regiões do interior. Acontecer isso é um sinal de que a violência está piorando? Na verdade, não é bem isso. Na verdade, esse rapaz que veio a óbito, que estava praticando, que é o Balu, ele já é um criminoso conhecido da nossa corporação, da justiça. Ele já cumpriu, como você bem disse, várias condenações aí. Inclusive, ele foi liberado dia 6 de setembro, fazia pouco tempo que estava na rua. Naquele dia, ele tinha praticado, juntamente com um outro cidadão, um roubo a uma distribuidora. Inclusive, foram reconhecidos posteriormente e o segundo elemento foi preso no domingo de manhã.
Esse cidadão, naquela intervenção, ele reagiu à ação policial, e naquela intervenção ele já foi baleado pela polícia também. Então é a segunda vez que ele tem confrontos. Naquela situação ele partiu para cima dos policiais com uma arma branca, uma faca, e teve que ser baleado e foi imobilizado por 4 policiais. Ele era extremamente forte, grande e violento, né? E também foi encontrado com ele, no bolso dele, entorpecente. Então nós acreditamos que ele estava sob efeito de drogas. Então uma pessoa bastante agressiva por natureza, uma pessoa extremamente forte no aspecto físico e emocional, e uma pessoa que estava dopada, com certeza, porque inclusive droga no bolso dele foi encontrada. É um caso pontual de uma pessoa que está no mundo do crime e que está praticando os crimes. E ele fez a distribuidora e já estava fazendo outro. Inclusive tinha essa segunda pessoa que ia fazer o deslocamento dele, dar o apoio logístico na fuga dele. Essa pessoa também está presa e vamos encaminhar toda a documentação para que ele responda por isso também. Agora, Major, como forma de orientar as pessoas que estão em casa, em situações assim, como que o cidadão deve proceder? A recomendação continua a mesma. Então nós temos que entender o seguinte: o cidadão comum, ele não deve reagir a uma situação de assalto. Ele deve obedecer toda a ação do marginal no sentido de, me passa a carteira. Ele avisa até, inclusive, vou pegar a carteira e estou pegando a carteira. Porque, como ela disse, ele estava extremamente violento, nervoso com a ação, adrenalina a 1000. Não só as vítimas, mas inclusive ele também. Ou seja, ele chegou a engatilhar uma arma. Para efetuar um disparo é muito rápido. Então as pessoas precisam estar bastante calmas, tentar manter a calma e informar todos os seus movimentos e atender e não reagir. Agora, alguém pode perguntar, mas a policial reagiu? A policial não reagiu. Ela agiu como policial militar. Vamos imaginar que nós estivéssemos dentro desse ônibus, todo mundo sabendo que ela era policial e acontecendo um assalto. Dentro, uma policial. Terminaria o assalto, todo mundo olharia para ele e falasse, o assalto. Tem polícia aqui, você não fez nada? Então, o dever dela como policial é atuar. Ela, dentro do conhecimento dela, dentro da técnica dela, dentro de todos os procedimentos que ela conhecia, ela tomou uma decisão de agir prontamente para cessar uma ameaça, porque ela entendeu naquele momento que aquele cidadão iria perpetrar aquilo que ele estava dizendo, ou seja, executar alguém ali dentro. E ela tomou a decisão e executou a ação dela. Infelizmente, os resultados não é uma matemática, onde 2 mais 2 é 4. Não é uma ciência exata. Infelizmente, o resultado não foi positivo. É verdade. Bom, a gente lamenta esse triste episódio, né? E a gente, principalmente por conta das famílias que ficaram desoladas aí com a morte dessas 3 pessoas. Perfeitamente. Major, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Comunidade do Conhecimento. Foi de grande relevância para as pessoas saberem um pouco mais de como tudo aconteceu. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. E para mim é uma satisfação voltar aqui, que fui aluno dessa escola, dessa universidade. E aqui para mim, toda vez que eu venho, encontro amigos e fico muito feliz de estar aqui e reviver os momentos que nós passamos por aqui. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu falei com o Major Ademar Pascoal, ele que é do 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí. Agora a Comunidade do Conhecimento vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já.